Querida igreja, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, com subsídio para a classe de jovens de 18 aos 25 anos de idade. Semana passada nós iniciamos a tríade O Poder e neste próximo domingo daremos continuidade na lição de número 11, Orgulho e Inveja. Olha que tema, hein? Tem muita coisa aí para a gente trabalhar. O texto do dia, retirado do livro de Provérbios, nos diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Esta lição trabalhará com essas duas palavras-chave, orgulho e inveja, e o seu contraponto, que é a sabedoria. Então, é bom que você já se aprofunde no conceito desses termos, onde eles são muito encontrados na Bíblia, suas aplicações para o nosso dia a dia, para trazer uma aula bem abalizada na palavra, com diversos exemplos e com uma interação com o nosso cotidiano, para que essa aula fique bem dinâmica e bem atrativa e não fuja dos seus princípios bíblicos. A síntese nos fala: uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder e prosperidade alimentada pelo orgulho e pela inveja. Os objetivos da lição são conscientizar do poder destrutivo do orgulho e advertir a respeito do poder destrutivo da inveja. Veja que tanto o orgulho como a inveja têm poder destrutivo. Nunca serão bons na vida de nenhuma pessoa. A orientação pedagógica traz uma bela ilustração, bem famosa, da cobra e do vagalume. Que na floresta uma cobra queria, de repente, tragar um vagalume. E aquele vagalume vivia tentando fugir da cobra, até que um dia não conseguiu e ela, já pronto a abocanhá-lo, o vagalume pediu licença e disse: eu posso fazer uma pergunta antes de você me tragar, de me abocanhar? E a cobra disse: claro, fique à vontade, eu não costumo permitir a ninguém fazer perguntas antes de eu tragá-lo, mas eu vou abrir uma exceção para você. E aí o vagalume disse: olha, eu pertenço à sua cadeia alimentar aí no curso natural da alimentação. E a cobra disse: não, eu já fiz algum mal a você algum dia? A cobra disse: também não. Então por que você quer me comer, me tragar? E ela disse: porque eu não suporto o seu brilho. Olha só que aplicação para o nosso dia a dia. Pessoas que querem destruir as outras simplesmente porque não suportam o seu sucesso, a sua prosperidade e toda a beneficência que elas recebem do Senhor nas suas vidas, né? Essa ilustração é uma excelente ilustração para você iniciar a sua aula e introduzir o tema da inveja. Você vai ter aí como base o livro de Provérbios, a leitura bíblica nele, juntamente com o livro de Gênesis, né? Provérbios, alguns conselhos sobre a soberba e sobre o orgulho, e no livro de Gênesis, alguma outra aplicação retirada da relação de disputa entre Caim e Abel. É importante trabalhar esses dois textos. Eu gostaria de trabalhar já com os irmãos aqui algumas ideias sobre o orgulhoso e sobre o sábio. O orgulhoso é uma pessoa que não tem paz, não é? O comentarista da lição vai dizer que ele é desprovido de bom senso, de lucidez e faz o possível para livrar-se de qualquer risco que ele sinta que está passando. Ele não suporta ver uma pessoa maior do que ele crescer, uma pessoa se destacar, então ele vai fazer de tudo para ficar sempre em evidência e tirar aquela pessoa de cena. E nós vamos ter alguns textos bíblicos que vão mostrar que o orgulhoso não tem paz, ele não dorme em paz, vive sempre inseguro, temendo perder o poder, a posição, o destaque, as propriedades que ele possui. Então, se ele está se sentindo ameaçado, ele vai querer tirar essa ameaça da sua frente, vai fazer o que for possível. Outra coisa, ele vai só usar as pessoas como objeto. E mesmo quando ele se alia com alguma pessoa, na verdade, ele está procurando algo em troca. Qualquer benfeitoria que ele fizer não é de coração, não é de boa vontade, é barganha para extrair daquela pessoa, de forma recíproca, alguma benfeitoria,
alguma vantagem. É uma pessoa que só pensa em vantagem. Então, você não pode se enganar quando ele estiver aparentemente ajudando. Com certeza ele vai querer algo em troca. Nós podemos ver alguns textos bíblicos, por exemplo, lá no livro de Provérbios, e são textos que vale a pena ser citados ao longo da aula. Provérbios capítulo 4 e o versículo 16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Veja que texto forte, não é? Salmo 36 e o verso 4 também nos diz assim: maquina o mal na sua cama, ou seja, antes de dormir ele já está pensando em fazer o mal. Põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. São vários textos e textos fortes. Isaías capítulo 57 e o versículo 2. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Olha só, aqui já é o contraponto do justo. Enquanto o ímpio, o orgulhoso, o soberbo, o prepotente, o invejoso, ele não tem paz, ele não dorme bem, o justo vive bem, dorme em paz, não está preocupado absolutamente com nada, pois ele anda em retidão. Profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 1, tem aí uma exortação. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Poder de fazer o mal, de maquinar, fazer estratégias. Ele fica pensando ali, produzindo na sua engenharia mental como fazer o mal. E aí, se nós lermos Salmo 15, um salmo muito conhecido, que mostra quem é o verdadeiro cidadão do céu. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, e aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Veja que a bênção de Deus está sobre o justo, o reto, o sincero, o benévolo, a pessoa generosa e honesta. O texto aqui do versículo 3, que diz aquele que não difama com a sua língua, o original hebraico é bem interessante, fala de uma pessoa que fica à espreita, de uma pessoa que fica vigiando, procurando uma situação que ele possa inventar para derrubar, para causar o mal, para prejudicar alguém. Veja que coisa interessante, não é? Pessoas que ficam à espreita, vou ver aqui o que eu posso criar, o que eu posso inventar aqui para prejudicar o próximo. Essa pessoa não vai ter acesso à presença de Deus. Outra coisa interessante, aquela pessoa que jura mesmo com dano seu e não muda o que falou. Porque tem gente que faz parte de um negócio até o momento em que ele for beneficiado. Mas se de repente ele vê que no meio do caminho aquilo vai lhe prejudicar, ou mesmo não vai prejudicar, mas também não vai trazer nenhum benefício, ele muda a palavra, ele volta atrás. É uma pessoa que nós não podemos confiar, que nós não devemos estar perto. E todos nós conhecemos pessoas assim, que só pensam no seu próprio eu, na sua própria realidade, no seu próprio umbigo. Ele quer apenas o seu benefício e os outros que se virem. Essas pessoas, de acordo com o Salmo 15, elas não vão ser abençoadas, vivendo na eternidade com o Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Essas pessoas só viverão aqui na terra. Já o sábio, o humilde, ele reconhece que toda bondade vem de Deus e que mesmo que ele tenha alguma coisa, faça alguma coisa ou seja alguma coisa, ele não olha aquilo com prepotência e com autossuficiência, pois ele reconhece que do Senhor vem a fonte de todo poder e de toda a bênção, né? Então, ele vive em paz, ele não quer nada de ninguém,
ele não fica desesperado para aumentar o que ele possui, nem fica desesperado quando vê outra pessoa ser abençoada, igual ou mais do que ele. Provérbios, capítulo 8, e os versículos 30 e 31 nos mostra isso, né? De pessoas que vivem bem na presença do Senhor. A sabedoria, ela concede delícias ao homem que vive em paz. Então eu estava com ele e era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quem vive com a sabedoria, vive bem. E essa sabedoria, que às vezes é considerada como inteligência, nós não podemos confundir, que a sabedoria não é inteligência, né? Sabedoria não é só a capacidade de resolver problemas e de aprender coisas rápido. Não. Sabedoria é a capacidade de tomar decisões corretas em situações calamitosas. Sabedoria é reconhecer que nós não somos nada e que Deus é tudo. Sabedoria é ter prudência, é ter equilíbrio, é saber se comportar em situações adversas, né? Tudo isso e muito mais é a sabedoria. Então vale a pena você fazer aí o contraponto entre o sábio e entre o orgulhoso, o altivo e o prepotente. Outra palavra-chave aqui é inveja, que vem do latim, você está vendo aí no vídeo a etimologia da palavra, invedere, que significa olhar dentro de, olhar no outro. É aquela pessoa que deixa de olhar para si e só olha para o próximo, para o que ele tem, para o que ele faz, para o que ele é, e fica insatisfeito por tudo isso. Mesmo que a pessoa, o invejoso, ele possua algo e o próximo que ele inveja não possua, mas ainda assim ele não tem paz. Fica nervoso, fica desesperado, porque alguém pode ter alguma coisa, não é nem porque tem, porque pode ter, né? E aí nós vamos ver que o provérbio diz que a inveja é a podridão dos ossos. Isso é interessante, porque quando alguém morre, a última parte do corpo a se decompor é os ossos. O osso, para se decompor, vai demorar muitos anos. Tanto que depois de 2 anos, alguém vai lá no ossuário e vai buscar o quê? Os ossos. Né? Que coisa interessante. Então, se o invejoso, o texto bíblico diz que ele tem os seus ossos podres, então o invejoso não presta para nada, já está morto. Uma pessoa morta. Porque se o osso é outra coisa, vai ficar podre e já está podre, então nada mais presta. Claro que num sentido figurado e numa linguagem espiritual. A inveja destrói, mata. A inveja, ela não deve existir em nossas vidas, né? Esse desejo, esse sentimento de ficar insatisfeito porque outra pessoa está bem, porque outra pessoa possui alguma coisa. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de sermos invejosos. E aí o texto bíblico vai nos mostrar o episódio de Caim e Abel, que a leitura bíblica nos mostra lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 7. Você também tem aí como leitura bíblica Provérbios capítulo 16, versículos 16 ao 20, não é? E no versículo 19, por exemplo, desse texto de Provérbios, diz: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Ou seja, é melhor ter pouca coisa, mas viver na humildade, na mansidão, na paz, do que ter riquezas, mas estar misturado aí com os soberbos, né? Nada com soberbo é bom. Soberbo é altivo, é prepotente, ele acha que sempre é o melhor, ninguém presta, só ele, uma pessoa autossuficiente, e realmente conviver com soberbos é muito ruim. Mas entrando aí no texto de Gênesis capítulo 4, 1 ao 7, nos diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz às portas, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Qual foi o problema aqui entre Caim e Abel? Não foi o material da oferta em si, porque ambos estavam trazendo o que era aceitável de acordo com a lei. Vai ser revelado mais à frente, nos livros do Pentateuco, aquilo que era aceitável para o Senhor, que eram as primícias da terra
não é? No caso da colheita, da agricultura, e também o primogênito aí dos animais, sem defeito, sem mácula. Então, ambos trouxeram ofertas que primariamente seriam aceitáveis ao Senhor. Só que aqui o Senhor estava analisando a ação e a intenção. Grave bem essas duas palavras. Deus não olha só para a ação, mas também para a intenção. Ele olha também para aquilo que está no coração, para o propósito com que a ação está sendo feita. E nós vamos ver que Caim estava agindo com a intenção má, enquanto Abel estava trazendo para o Senhor algo, olhando somente para o Senhor. Olha, Deus, aqui está o meu melhor. Caim não, Caim queria competir, estava irritado porque seu irmão também estava trazendo algo para o Senhor, não é? E no versículo 5 diz que para Caim, para a sua oferta, o Senhor não atentou. E Caim se irou fortemente. E no versículo 6, o Senhor pergunta a ele por que ele se irou e por que o seu semblante tinha caído. Porque o versículo de número 4 diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Caim não estava entregando ao Senhor algo com adoração, mas no sentimento de disputa, no sentimento de inveja, no sentimento de querer ser o melhor, preocupado com o outro. Ah, será que o outro vai ser aceito também? Será que Deus vai aceitar ele? Não, não devemos ser assim. Façamos o nosso. Vamos olhando para Deus, olhando para Jesus. Vamos servindo a Deus e aos homens, sem se preocupar como é que os outros estão, se são melhores ou piores do que nós. Não, irmãos. Deus não nos chamou para isso, não é? Tem um autor que vai dizer que a disputa, ela traz alguns benefícios. E é verdade. No dia a dia, é bom nós convivermos em relações para sempre estar vendo pessoas melhor do que nós, pessoas que adquiriram, alcançaram patamares mais elevados. Isso é bom. Inicialmente, a disputa ela traz alguns benefícios de acordo com a psicologia. Quais são? Eu elenquei aqui alguns. Primeiro, ela permite a gente amadurecer e administrar os nossos sentimentos de ganho e perda. Quando nós estamos lidando com pessoas que aparentemente têm algo a mais do que a gente começa a administrar os nossos sentimentos, de saber reconhecer quando a gente ganha e quando a gente perde. A gente vê que os pais vão ensinando isso às crianças na educação básica, familiar, que a vida não é só ganhar, a vida também é perder. Aponta as nossas limitações e como a gente pode superá-las. Quando nós estamos em relação de disputa, quando nós estamos em relação de diferença de alguém que tem mais ou menos com a gente começa a saber quais são os nossos pontos fracos, também quais são os nossos pontos fortes e como nós devemos valorizá-los ou maximizá-los. E ainda desenvolver nossas habilidades para fazer aliança. Ah, se alguém tem algo a mais e eu tenho a menos, como é que eu posso me aproximar daquela pessoa? Para aprender com ela, como eu posso crescer. Não é, essa pessoa tem algo a mais, eu não quero que ela tenha, como é que eu posso derrubá-la? Não, não é assim. Poxa, se fulano cresceu tanto, obteve tanto êxito, como é que eu posso aprender com ele? Será que eu posso me aproximar com ele, tirar alguma lição? Mas me ajuda, me ensina. Como é que a tua vida foi se desenvolvendo? Será que eu posso chegar lá também? Isso é saudável. Nessa sensação, isso é saudável. E também exercitar o compartilhamento de competências. Olha, eu tenho algo que eu possuo, que eu sei fazer, que você não sabe. E tem algo que você sabe, que você possui, que eu não tenho, ou que eu não sei. Vamos compartilhar, vamos dialogar, vamos nos ajudar. Olha aí o que a Bíblia nos ensina. Essa ajuda, essa mutualidade. Nós somos um corpo, Cristo é o cabeça. Aqui não tem lugar para ninguém aparecer. Quem aparece apenas é o Senhor com a sua glória. E todos nós, devidamente ajustados e articulados, trabalhamos conjuntamente para a glória do Senhor nosso Deus. Então que o orgulho e a inveja, eles sejam retirados de nosso meio. E que possamos viver uma vida de sabedoria, não chateados com o que alguém tem, com o que alguém possui, mas que possamos estar sempre olhando para o Senhor e, ao olhar para o próximo, tentar enxergar aqueles que estão em situação inferior para ajudá-los e aqueles que estão em situação superior para ajudar-nos. E assim vivermos em união, vivermos em compartilhamento e em generosidade. É isso que essa lição traz nessa forma exortativa, esse ensinamento para todos os nossos alunos. Encerro aqui com uma citação de um texto de Champlin, do Antigo Testamento interpretado, que está como subsídio e que vale a pena você citar
esse texto aí para os alunos. O indivíduo que vive de cabeça levantada, olhando sobranceiramente e não para onde está ido, não vê aquilo em que tropeça e cai. É por isso que alguém que está em pé cai, porque anda com o olhar altivo, o famoso olhar empinado, peito estufado, e aí não vê onde estão os obstáculos, tropeça e quando vê, já caiu. E aí nós sabemos que quanto mais alto se está, maior será a queda. Que Deus nos ajude a olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mas também olhar para aqueles que estão ao nosso redor, lembrando que nós somos pó. Essa ainda é a nossa estrutura. E que somos vaso de barro com a excelência do poder dada a Deus. Há tesouro em nós, mas somos de barro. E toda a glória deve ser dada somente ao Senhor nosso Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 23, nos diz: no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. É um texto bíblico que nos fala de Herodes, que foi tragado por vermes, por não dar a devida glória a Deus. E quantas pessoas do mundo são assim? Por causa de seus poderes, posições e propriedades, acreditam que são autossuficientes e independentes do Senhor. Que Deus nos ajude a reconhecermos continuamente a nossa dependência dEle. Ele está interessado sempre em nos abençoar e em estabelecer uma viva e profunda comunhão. Por mais que alcancemos altos postos, grandes bênçãos, ricas propriedades, tudo vem do Senhor. E se vivermos privações e provações, que não olhemos para aqueles que estão ao nosso redor e nos sintamos injustiçados, inferiorizados ou mesmo irados, porque alguém possui alguma coisa e nós não. Que o Senhor nos guarde do orgulho, da inveja e da soberba. E que com sabedoria e graça possamos viver diante do Senhor e diante dos homens. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.